Quando eu conheci ele, ele era verdureiro. Ele vendia num carrinho que era um caixote de geladeira, tinha 2 pneus de bicicleta e um pau. Aí ele ia de manhã para Ceasa, trazia a verdura, enchia aquele carrinho, né, de verdura. Aí saía gritando na rua, olha a verdura, olha o verdureiro. E de longe eu escutava o grito dele. Aí eu saía para fora, comprava verdura com ele e tudo. Daí a pouco a gente tava namorando, sabe? Aí que quando eu fazia raiva a ele, ou ele me fazia raiva, eu me deitava dentro do carrinho de verdura dele. Ele zangava, não sabe porque eu deitava dentro. Quando eu saía, ele pegava assim no carrinho, jogava assim, eu não vou mais trabalhar também não. Ai, era muito divertido, muito. Olha, ele quer falar. Eu levei ele no médico, aí foi feita a ressonância e constatou que ele estava com Alzheimer em 2014. Cuidados paliativos, eu acho que eu entendo um pouco, né? É o cuidado de uma doença que não tem cura, né? É só para dar o conforto para a pessoa viver melhor, não ter tanto sofrimento, nem o doente, nem a família que cuida, né? O cuidado paliativo resgata a importância do cuidar. Então, na medicina, isso foi se perdendo com a questão tecnológica, com a coisa de vamos criar aparelhos e criar remédios e criar... Né? E a gente esqueceu a base da medicina, a base de cuidar do ser humano em sofrimento é cuidar, né? Se alguém está em sofrimento, precisa de cuidado. Então, sim, a gente pode considerar que a Cicely Saunders é a mãe dos cuidados paliativos modernos, né? Que é o que a gente faz hoje. E na época da Cicely desenvolvendo a visão dela de cuidado paliativo aqui na Inglaterra, foi muito próximo da época da Elizabeth Kubler-Ross nos Estados Unidos, também fazendo um trabalho com pacientes em fase final de vida, mas a partir de um outro olhar. A Cicely trabalhava no St. Joseph's Hospice e na época ela estava querendo implantar uma série de mudanças nos protocolos de cuidado para esses pacientes que ficavam meio que aquela velha história, não tem nada a se fazer. E a Cicely ficava indignada com isso. Como não tem nada a se fazer? Tem coisa para fazer, vamos fazer. E aí ela queria implementar algumas medidas, ela tinha uma questão da espiritualidade muito forte, então de criar um espaço para esses pacientes terem um acolhimento espiritual, isso para ela era fundamental. E uma outra questão fundamental para ela era o manejo da dor. E olhando para os pacientes, ela foi entendendo que era uma dor que ia além da dor no corpo. E foi aí que ela criou o conceito de dor total, e que é um conceito que é a base dos cuidados paliativos hoje. Os cuidados paliativos olhar para um ser humano que tem uma doença grave, progressiva, que pode ter ou não possibilidade de cura dentro da medicina, mas que a gente sabe que vai estar enfrentando um período de grande sofrimento. Olhar para esse indivíduo é olhar para além de um corpo doente. Então, cuidado paliativo é olhar para a pessoa.
para a história dela, para quem ela é, para a sua identidade, para o seu corpo que sofre, mas para entender qual é o significado desse sofrimento para essa pessoa. Então, qual é o sofrimento físico, emocional, social, econômico, espiritual. Então, a gente vai olhar para isso tudo. Cuidado paliativo olha para o sofrimento total. Então, nessas diferentes dimensões do ser humano. Por isso que a gente não consegue dar conta de fazer cuidado paliativo como uma especialidade solitária, única, uma pessoa. São tantas necessidades, o ser humano é tão complexo, diante do sofrimento, mais ainda. Então, a gente precisa de gente, né? Trabalhar em cuidado paliativo é saber trabalhar em equipe, é saber trabalhar junto.